Fala galera, beleza? Show de bola, tranquilidade? Trader Edivan Cervantes na área para mais um podcast show de bola, top demais. Hoje nós estamos aqui com a Jéssica Modesto. A Jéssica, ela é a coach, ela na verdade coach não, a psicóloga do Trader, sensacional. E vamos estrear porque na verdade ela é a primeira mulher a participar do nosso podcast, sensacional, show de bola. Nós vamos bater um papo bem top aqui com ela. Jéssica, muito obrigado por você ter vindo, encontrar um tempinho na sua agenda, que eu vi que é muito corrido, para você poder fazer parte aqui desse podcast. Eu tenho certeza que vai agregar muito conhecimento. Muito obrigado de coração, Jéssica. Imagina, eu que agradeço o convite. Realmente é um desafio, né? Mas eu acredito que para trazer conhecimento, para ajudar a comunidade de traders e punters, é sempre bom encontrar um jeitinho de colocar na agenda, né? Verdade. Esse conteúdo vai chegar para muitas pessoas, então não ter um conteúdo psicológico voltado para o emocional é até um crime, tem que ter, então tem que dar um jeito. Muito obrigado. Galera, antes de começar esse podcast que vai ser top demais, eu quero falar que esse episódio ele é patrocinado pela Aposta Ganha. A Aposta Ganha é uma casa de apostas totalmente brasileira, tá? Tem diversas filiais no norte e no nordeste do Brasil. E vou deixar aqui abaixo um link para você fazer o seu cadastro. Você faz o seu cadastro. Através desse link você já ganha R$10 de bônus para você já fazer os seus investimentos e conhecer como é que funciona a casa. Top demais. Uma das melhores odds do mercado. Fechou? Tamo junto. Jéssica, me fala uma coisa. Como é que começou essa história de trader na sua vida, já que você é uma psicóloga? Ou você já falou assim, vou me formar e já vou pensando cair para esse nicho. Como é que foi? Não, na verdade, eu me formei em dezembro de 2014, já faz um tempinho, né? E eu nunca trabalhei especificamente com a psicologia. Eu me formei e sempre trabalhei em empresa, em grandes empresas, né? Tava construindo a minha carreira já de uma forma muito sólida, muito concretizada. Em 2017, um amigo apresentou para o meu marido as apostas esportivas e o trading esportivo. E ele, como ama futebol, então ficou enlouquecido, né? Só falava disso. E eu pensei assim, caramba, ou eu tento entender esse negócio ou eu vou brigar com ele, porque não tem o que fazer, né? Sério? Foi, porque era só isso que ele falava. Só falava de apostas, que dava para ganhar dinheiro e futebol daqui, não sei o quê. Eu sempre gostei de futebol, mas assim, gostei como todo brasileiro gosta, né? A grande maioria do brasileiro gosta. E aí eu comecei a tentar entender melhor o que é que ele estava fazendo, né? Criei as minhas contas na Bet365, na Betfair, enfim, fui tentando conhecer esse mercado dentro daquilo que eu estava vendo ali naquela hora, né? Isso em 2017. E aí eu percebi, e assim, já falando, né? Primeira vez coloquei R$200 e já perdi os R$200, assim. No mesmo dia? No mesmo dia. Mentira. Não, foi aquela coisa de total de principiante. É até uma história engraçada, né? Eu coloquei o dinheiro e aí eu tava assistindo o jogo do Manchester City. E aí eu falei, o City vai fazer mais um gol e o jogo já estava 3-0. E faltavam 12 minutos, mais ou menos, pra acabar o jogo. Aí eu falei pro meu marido, olha, tô achando que vai sair mais um gol aqui. Se eu colocar, eu vou, sei lá, tava uma odd 4, uma odd 5. Aí ele falou assim, não, esquece. Esquece, esse jogo já acabou, o City já ganhou. Só que eu tava vendo o jogo, eu falei assim, não, mas eles estão atacando, acho que vai sair um gol. Ele falou assim, não vai. Vamos reservar esse dinheiro pra fazer outra coisa. Eu falei, tudo bem. Adivinha o que aconteceu? Saiu o gol. É óbvio. É lógico que saiu o gol. Eu fiquei muito brava. Eu falei, como assim? Eu era pra eu estar rica. Imagina, né? Com R$200 ia ficar milionária. Imagina. Aí no mesmo dia teve um jogo do São Paulo, não sei o quê. E aí ele falou assim, olha, você pode fazer essa entrada no São Paulo, tal, vai ser bom. E aí eu perdi o dinheiro. Mentira. Porque eu coloquei tudo. Eu falei assim, já que eu perdi o dinheiro do City, agora eu vou ganhar com o São Paulo, né? E nada, não deu certo. Mas isso foi só uma brincadeira, realmente. Não tinha pretensão nenhuma. Mas aí depois comecei a falar assim, não, deixa eu entender se esse negócio é sério mesmo. Porque ele já estava levando muito a sério, né? E eu falei, não, isso aqui não é brincadeira. E aí eu comecei a tentar entender, comecei a ver alguns traders, né, no mercado. Aí comecei a usar mais a bolsa de valores, né, do que as casas de apostas. E aí eu percebi que aquilo ali estava me incomodando de certa forma, porque mesmo eu com conhecimento em psicologia, já tendo feito terapia, enfim, me conhecendo bem, quando eu estava operando, eu ficava muito agitada, muito ansiosa, né? Ficava com aquela sensação de que o coração ia sair pela boca. Sério? E eu falei assim, não, tem alguma coisa esquisita nisso. E aí eu percebi que com meu marido estava acontecendo a mesma coisa. E aí tinha alguns amigos que às vezes iam lá para casa, e aí eles também
ficavam, assim, muito agitados quando eles colocavam dinheiro no mercado. Mais agitados do que simplesmente assistir um jogo. E aí eu comecei a perceber que tinha, sim, um fator que relacionava a emoção com a ação de fazer o investimento esportivo. Só que até então, eu passou batido, assim. Não, foi uma coisa que eu percebi em mim, por ter já o autoconhecimento, mas não foi algo que eu investi naquele momento, né? E aí eu continuei fazendo algumas operações, dava certo, dava errado, não era aquela coisa consistente. E aí eu percebi, assim, que eu mesmo estava me sabotando. Por quê? O meu avô era viciado em apostas. Meu avô materno. Tem histórias absurdas do vício dele. Mas apostas, tipo, Não, jogo do bicho, essas coisas? jogo do bicho, baralho, bar, né? Ele sinuca, em jogo. De uma maneira de não era apostas, acho que não era apostas em esportes. E então, na minha casa, a gente sempre ouviu falar que esse tipo de coisa não era uma coisa boa, né? Que apostas não eram uma coisa boa, que a gente só conseguia ganhar dinheiro trabalhando de preferência no concurso público com muita estabilidade. Então, eu estava fazendo aquilo e sem entender por que aquilo me incomodava ainda. Me incomodou quando meu marido começou, me incomodou quando eu comecei a fazer. Até que eu estava conversando com um amigo e aí ele estava explicando por que eu estava estressada. Aí eu expliquei para ele que tinha um negócio aí de apostas esportivas e tal. Ele, nossa, eu não sabia que você apostava. Quando ele falou isso, me falou assim, cara, eu acho que o problema é porque eu justamente estou levando esse negócio como uma aposta. Sim. E não como um trabalho, né? Porque, assim, eu sempre fui muito trabalhadora. Eu comecei a trabalhar com 12 anos de idade. Então, trabalhar na minha família, assim, é o maior valor que a minha família me passou foi o valor do trabalho. E ali eu tava vendo como um jogo, como uma coisa, assim, muito valor. E aí, quando ele me falou isso virou uma chave, sabe? Falar de virar chave pode ser besteira, mas é porque eu comecei a compreender que o fato de talvez não estar dando certo pra mim e talvez não estar dando certo pro meu marido é porque da forma como a gente estava levando. E juntamente com isso, eu percebi também que era uma questão totalmente emocional. Era uma questão de crenças, de emoções, né? E aí eu comecei a buscar mais conhecimento. Busquei e falei assim, não, deixa eu entender como funciona esse negócio com um objetivo bem egoísta, né? De ajudar a mim, de ajudar o meu marido, alguns amigos e tal. E aí eu busquei compreender mais como funciona o processo da mente, do comportamento de pessoas que jogam, de pessoas que apostam, né? E aí eu fui tentar buscar referências e não encontrei muita coisa. No Brasil não tem. Em Londres tem bastante, nos Estados Unidos tem bastante referência em inglês sobre esse universo, mas no Brasil não tinha. Então eu tentei fazer um apanhado, né? Buscar a minha formação em psicologia, a minha experiência com a terapia cognitivo-comportamental, tentando ver se eu conseguia aplicar isso no mundo das apostas, do trade, né? Inicialmente para mim. E eu percebi que funcionava muito, porque naturalmente nós temos um padrão de comportamento, né? E esse padrão de comportamento muitas vezes é explicado por nossas crenças, que, por exemplo, a crença da aposta que eu tinha era uma questão que influenciava na forma como eu fazia os investimentos. Então, essas crenças, esses gatilhos, esse padrão de comportamento, tudo isso influencia na forma como a gente vai agir diante do mercado. E não só diante do mercado, diante da vida também, coisa, né? Então, os hábitos, em tudo isso. E aí eu fui estudando, fui trabalhando, fui analisando, até que eu entendi que existe um método, de coisas que as pessoas precisam fazer se elas de fato quiserem ser consistentes, lucrativas, né? Nesse tempo que eu fui estudando, tal, eu e meu marido, nós abrimos a nossa empresa de investimentos, nós começamos a trabalhar e ter mais resultados com isso, né? E foi assim que aconteceu. Só que isso, até eu abrir o meu consultório, né, de psicologia, eu falo meu consultório para traders, passou um tempo. Então, isso eu tô falando lá em 2017. Eu só fui abrir mesmo, me tornar a psicóloga do trader o ano passado, que foi quando a minha filha nasceu, e aí eu decidi sair da empresa, focar na criação da minha filha, ficar com ela, com a minha família, só que eu também não podia deixar de trabalhar, né? E trabalhar na empresa também não daria, que eu teria que sair de casa para trabalhar. Então, aí foi quando eu abri o consultório e deu super certo, né? Já tô super adiantando a história, eu falo demais, você vai me cortando aí, tá? Quando eu abri meu consultório, imediatamente que eu abri meu consultório... Isso foi o ano passado? O ano passado, em maio do ano passado. Veio um trader
falar comigo, perguntar de consultas, né, de atendimento psicológico. E um outro trader parceiro, que ele veio me chamar para fazer uma semana de lives, né? Não sei se você conhece o trader Duarte. Do basquete? Não. Ele é do futebol, ele é trader de futebol. E aí eu falei assim, caramba, e isso, Divan, foi apenas colocar o nome no Instagram, psicóloga do trader, já vieram 2 pessoas. Eu nem pude aceitar os convites que foram feitos, porque nem meu CRP estava ativo ainda. Nossa. Né? Aí eu tive que esperar, eles tiveram que esperar 1 mês, mas eles esperaram 1 mês por mim. Quando tudo estava certo, aí eu comecei realmente a trabalhar com isso. De lá para cá, eu já fiz mais de 450 atendimentos só com traders. Como a gente estava falando, né, antes de começar, eu falo em média com 3 a 4 traders por dia, todos os dias. Nossa. De segunda a sexta. E falar com os traders, conversar com traders diariamente, me ajudou muito mais no conhecimento em relação daquilo que o trader sente, daquilo que ele faz, da forma como ele se porta diante do mercado, né? Então, hoje eu até falo bastante nas minhas redes sociais que eu sei exatamente o que o trader sente quando ele senta para operar. Porque eu sei, por conta disso, né? Por conta da minha própria experiência. Então, já fui a trader que sentou e passou por todas as emoções, na angústia, na euforia, enfim, já passei por tudo isso. E também porque conhecendo tantos traders como eu conheço hoje, eu consigo ter uma noção muito clara, né, do padrão de comportamento, do padrão emocional, dos gatilhos, das crenças que cercam esse universo. Nossa, Jéssica, que top. E aqui, você está falando e eu fiquei analisando aqui a sua história, e não é pelo fato que você se formou em psicologia que você também não caiu no problema de que é lidar com o psicológico. Exatamente. Né? Então isso é muito forte, né? Você como psicóloga dar esse relato, porque as pessoas que talvez não tenham nenhum tipo de instrução, nenhum tipo de informação, já também cai nesse problema, né? nessa armadilha, e você, uma profissional formada, também teve essa dificuldade. Isso é muito interessante você contar pra gente, né? É verdade isso, porque, e é uma coisa também, porque assim, no Brasil, de uma maneira geral, na nossa cultura, nós não somos incentivados, né, a buscar o autoconhecimento, a fazer terapia, a se conhecer melhor, a conhecer as emoções, isso não é incentivado. Então, quando uma pessoa fala assim, você precisa de terapia, você precisa se conhecer, a pessoa até acha que é papo de psicólogo, né? Papo de conversa fiada. Quando eu tava passando por essa situação de dificuldade, eu também tava me sentindo assim, eu sou psicóloga. Então, tipo, exatamente. Eu sei das coisas, né? E aí, depois que eu entrei em contato com essa questão dessas crenças que eu tive, eu parei pra pensar e falei assim, nossa, mesmo sendo psicóloga, exatamente o que você falou, mesmo com todo o conhecimento, mesmo com anos de terapia já, né? É difícil pra mim também. Imagine pra quem não tem nada disso. Exatamente. Pra quem nunca passou, nunca nem fez uma autoanálise, assim, nunca pensou em quem é, o que quer, né? Então, realmente, isso me pegou de surpresa quando eu me dei conta de que estava sendo uma dificuldade pra mim. E até foi um gatilho, né, pra eu começar a produzir conteúdos. Porque foi justamente o que eu pensei. Eu falei assim, bom, se eu que tinha conhecimento, tive essa dificuldade toda, acredito que deva ter pessoas com mais dificuldades também. Com certeza. Né? E é só o que tem. 98%. Tem gente, Jéssica, que não sei se já chegaram até você, mas, por exemplo, tem gente que... porque eu tenho um grupo VIP no Telegram. A galera chega e fala assim, eu comprei o seu grupo VIP. O que eu faço agora? Você que aposta por mim, como é que funciona? A galera não tem noção de nada, né? Então ela vem totalmente crua, porque eu acredito que isso também é culpa de muitos influenciadores. Não culpa, responsabilidade, porque vendem uma ilusão, vende um mundo, até o Ricardo que teve aqui no... Deu bug aqui, ó. Tá me ouvindo? Eu tô já ouvindo. Não. Deu um probleminha aqui, galera. Quem sabe faz ao vivo. Agora voltou. Ó, pera. Voltou. Então, eu acho que é o cabo. É o cabo. Tá dando mau contato. Oi? Agora foi.
Tá me ouvindo? Tô. Top. Então, eu acredito que é por causa até mesmo de responsabilidade das pessoas, que até o Ricardo veio aqui no episódio passado e falou. As pessoas vendem um mundo mágico, né? Que não existe. Porque se você for pensar que todo mundo que vai entrar no mercado em 2, 3 meses vai mudar de vida, vai ficar milionário, vai comprar uma casa, vai comprar um carro, todo mundo ia fazer isso. Né? E não iam existir empresas, por exemplo, caso de apostas, bolsas de apostas, para que a gente pudesse operar. Talvez, se todo mundo fosse lucrativo, talvez não existisse. Talvez nem eu e nem você aqui. Né? Porque tem que existir um ecossistema, tem que existir uma cadeia alimentar. Só que as pessoas pulverizam uma ideia de que é fácil, e aí todo mundo, e a grande maioria, qual que é o grande problema do ser humano? O grande problema, assim, grande ansiedade, é dinheiro, né? Porque nós vivemos numa sociedade capitalista. E as pessoas não têm essa noção. E aí, quando você pulveriza uma ideia de que é fácil, vem grande massa, e aí você pega um pai de família que está desempregado e aposta lá, coloca os 200, os 300 reais, ou até mesmo um seguro de garantia que tem para poder fazer o mantimento do mês e acaba se dando mal. Né? Então, é muito, muito, muito bacana você falar isso pra gente e abrir os olhos da galera que está nos assistindo agora, né? A porta de entrada para esse mercado é muito fácil, né? Hoje em dia, qualquer pessoa maior de 18 anos com internet consegue abrir uma conta. Sim. Numa corretora, numa casa de apostas, numa bolsa de valores. Então, e quando você vai buscar informação desse tipo de trabalho, a primeira coisa que aparece com certeza é ganhe R$1.000 em um dia. Exatamente. Ganhe R$5.000. Isso salta aos olhos, né? Imagine um trabalhador que trabalha 8 horas por dia, que ganha um salário mínimo no final do mês, descobre que existe a possibilidade dele ganhar uma quantia muito superior ao que ele ganha diariamente assistindo futebol. Então, é difícil não se impressionar com esse tipo de coisa, né? Ainda mais se a pessoa já está passando por uma situação financeira complicada. Então, todo mundo vem para o mercado, de fato, pela facilidade e pela propaganda que é feita. Sim. O que as pessoas elas não percebem, né? Pegando, por exemplo, esse gancho do que você falou, que você e o Ricardo conversaram. Assim como a sociedade, né, de uma maneira geral, ela se organiza para quê? Para que tenha bombeiros, para que tenha médicos, para que tenha engenheiros, para que tenha professores, né? Cada uma dessas pessoas tem lá a sua vocação para aquilo, né? A mesma coisa vai acontecer com o trader. Nem todo mundo pode ser trader. Exatamente. Por quê? Não é o perfil de todo mundo, né? Para estar aqui nesse universo, para trabalhar com isso, é necessário ter algumas características e habilidades. Quando a gente vai fazer uma entrevista numa empresa, o que o pessoal de RH avalia? Se você tem as competências e habilidades necessárias para exercer aquela função, né? Isso é em qualquer empresa. Bem, no trading é a mesma coisa. Existem competências e habilidades necessárias. Significa que uma pessoa nunca poderá ser trader? Tipo, eu tô chegando agora, não pode ser? Pode, desde que você tenha as competências e habilidades. Se você não tem, vai precisar desenvolver. E isso leva tempo. E você, enquanto está desenvolvendo essas habilidades e competências, pode ser que você não seja remunerado conforme o colega que você conheceu, exatamente, que já está há 10 anos no mercado. Exatamente. Né? E aí as pessoas têm pressa. Por quê? Quando você olha lá a propaganda e está dizendo que é possível ganhar R$1.000 em um dia, ganhar R$5.000 em um mês, enfim, os valores aí são relativos, né? Cada um fala de um jeito. É possível? É. Claro que é. É possível sim, desde que você trabalhe de uma forma estruturada, organizada, que você trabalhe dentro de uma metodologia já aplicada e validada, desde que você tenha o autoconhecimento, o desenvolvimento das suas emoções. E não é que você vai ganhar 1.000 todo dia, é que é uma média, né? Por exemplo, existe uma pesquisa da FGV que diz o seguinte, que 95% dos traders perdem dinheiro e 5% ganham. Exatamente. E aí, o que acontece? Nessa pesquisa, as pessoas às vezes param nesse número porque começam a usar esse número também para propaganda. Só 5% ganha dinheiro e tal. Não é que 5% é rico. É que, em média, dessas 5% ganham, em média, R$10.000 por mês. Hoje, no Brasil, com R$10.000 por mês, você não enriquece. Exatamente. Não dá para ficar rico com R$10.000 por mês. Apenas 0,01% das pessoas conseguem ganhar mais de R$25.000 por mês, que já é considerado uma renda bem acima da maioria.
Alguns podem pensar, mas 10 mil para mim é muito dinheiro. Mas conforme você eleva os seus ganhos, você também vai elevar os seus gastos. Então, vai acabar que você vai ficar na mesma. Né? Então, perceba, o número de pessoas que de fato conseguem ganhar uma quantia superior a 20 mil reais é muito baixa, né? Não é um número alto. Mas esse número diz uma coisa, de que sim, é possível. Assim como é possível ser médico, assim como é possível ser bombeiro, assim como é possível ser professor, desde que você tenha as competências, novamente, né? As competências e habilidades necessárias para exercer aquela função. Na sua opinião, quais são as competências e habilidades necessárias para ser um trader hoje? A primeira coisa, a pessoa precisa ter o conhecimento técnico. A pessoa precisa saber o que fazer quando senta na frente do computador, foi o que você falou. Às vezes a pessoa compra o grupo VIP e não sabe nem o que está fazendo ali. Exato. Só sabe que vai precisar colocar dinheiro em algum lugar, vai apertar 3 botões. O conhecimento técnico em qualquer área é fundamental, né? Então, vou usar os bombeiros como exemplo, né? O bombeiro precisa saber o que fazer na hora que começar o incêndio. Ele precisa saber onde procurar as informações, as coisas dele. Precisa saber como se vestir. Precisa saber o que fazer diante do fogo. Como salvar as pessoas. Isso é conhecimento técnico. Isso serve para qualquer área. O conhecimento técnico é muito, na minha visão, tá? E isso eu falo não é achismo, é depois de ter conversado, né, com tantos traders e tá tão inserida nesse mercado. O conhecimento técnico, ele é pouco valorizado hoje em dia. Muitos traders assistem 2, 3 vídeos, vê lá, faz umas operações, sei lá, no final de semana e acha que já tem um método, acha que já sabe trabalhar e não sabe. Por que não sabe? Porque o conhecimento técnico em qualquer área é um conhecimento que você consegue, de fato, descrever esse conhecimento. Não é uma coisa que fica na sua cabeça. Não é uma coisa que você apenas pensa, eu sei que eu sei, eu tenho uma ideia do que é. Não é uma ideia. Conhecimento técnico é domínio. Um exemplo, né? Quando a gente olha para o Cristiano Ronaldo, a gente tem inúmeras qualidades do Cristiano Ronaldo. Mas tem uma coisa que fala primeiro dele, é que ele é um excelente jogador. Ele domina a técnica de jogar bola. Né? Quando ele tá com a bola no pé, ele sabe o que fazer. Ou seja, ele domina a técnica. Então, essa é a primeira habilidade que todo trader precisa ter. Precisa ter um tempo de desenvolvimento técnico, de conhecimento do mercado, conhecer as ferramentas, conhecer os suportes, né? Ninguém nem lê, por exemplo, as regras dos lugares onde eles colocam dinheiro. Né? Tem lá as casas de apostas, as bolsas de valores. Existe uma lista de regras do que pode ser feito e o que não pode. As pessoas nem passam longe disso. Não tem um método estruturado, não tem um método validado. E tudo isso vai influenciar depois no quê? Na parte emocional. Porque uma vez que você está diante do computador e você não sabe o que fazer, você fica ansioso, né? Então, quando você vai, por exemplo, para um sábado que tem inúmeros jogos e você vê aquilo acontecendo na sua frente e você não está ganhando dinheiro, né? Você não sabe como trabalhar. Você começa a entrar em jogos aleatórios para ver se você tira alguma coisa dali. Ou seja, claramente essa pessoa não sabe o que está fazendo, está tentando dar um jeitinho. Só que no mercado não dá para dar jeitinho. Exato. Se você vai para o mercado achando que você vai conseguir dar como diria um antigo chefe meu, um tchubirubiru, não tem tchubirubiru no mercado. Ou você sabe o que você está fazendo, ou você vai perder dinheiro, e é simples assim. Então, quando você depois que você desenvolve lá o seu método, né, a metodologia, a técnica, e eu digo que durante as operações, 20% é técnica e 80% é emocional. Apesar das emoções ter um espaço maior, né, nessa equação, os 20% não podem ser negligenciados. E você precisa dominar os 20%. Não é saber, não é fazer uma ideia, é dominar. Pois bem, dominou os 20%. Então, aí vem a questão das habilidades, né? Das competências que precisa ter. Como, por exemplo, autoconhecimento. Para você desenvolver qualquer habilidade no campo emocional, você precisa saber quem você é. Você precisa se conhecer, precisa conhecer as suas crenças, precisam conhecer as emoções que surgem quando você está fazendo determinadas coisas. Isso é fundamental. Por quê? Porque quando você está operando e está perdendo dinheiro, a sua mente ela vai reagir de uma forma para tentar te tirar dali. Por quê? Porque aquilo ali é angustiante. A nossa mente, ela funciona para nos proteger dos perigos, né? Então, por exemplo, o que é a ansiedade? A ansiedade é um mecanismo de defesa que vai preparar o nosso corpo para que a gente consiga correr
ou lutar diante de uma situação de perigo. É esse o objetivo da ansiedade. Então, a nossa mente está muito atenta ao que está acontecendo à nossa volta, tentando nos proteger. As emoções, elas são reações automáticas do cérebro que surgem a partir daquilo que está acontecendo à nossa volta. Então, por isso que não existe controle emocional, porque as emoções vão acontecer querendo ou não. A questão é, você não pode agir por impulso dessa emoção que surge, porque a emoção vai surgir. Se você está fazendo operações, vamos lá, você está operando numa área de investimento de alto risco. Então, existe sim a possibilidade de você perder dinheiro. Isso não é bom para ninguém. Isso gera angústia em todo mundo. Ninguém quer perder dinheiro. Somente já entendendo isso, percebendo que você está nesta situação, vai fazer com que você sinta medo, vai fazer com que você sinta angústia para você sair daquele ambiente e não fazer isso com você mesmo, né? Só que, você tendo a técnica, você sabendo o que fazer diante do mercado, o medo ele pode se tornar um parceiro e não uma questão que te atrapalhe. Por quê? Porque o medo vai fazer com que você avalie melhor os critérios, ver se não digitou um número errado. Se você está entrando no momento exato do mercado, né, vai te dar mais atenção diante daquilo que está acontecendo. Mas isso só é possível se você conhecer as emoções. Então, o desenvolvimento da inteligência emocional é super importante. Saber ter um processo de tomada de decisão bem estabelecido, considerando a lógica e a razão, não apenas o achismo, as emoções que está sentindo, né? Saber fazer gestão de tempo. Gestão de tempo é fundamental para quem é trader. Eu não sou muito de falar que menos é mais, quanto menos tempo no mercado é melhor, menos operações é melhor, não é nada disso. Mas é que é natural que você fique cansado se você fique muito tempo na frente do computador. E conforme você vai ficando cansado, a sua mente não consegue mais observar, não consegue mais analisar, não consegue mais perceber se aquilo que você está fazendo está de acordo com o método, com o gerenciamento, enfim. Então você começa a fazer coisas erradas. Não porque você não sabe o que você está fazendo, porque você está cansado. É só pensar. Se você está cansado, você consegue manter uma conversa com uma pessoa? Não, você fica disperso, você fica pensando, tipo, podia estar dormindo, sei lá. O seu corpo precisa parar para descansar. E o que faz isso é uma pessoa que se conhece, que sabe o momento que o corpo está cansado e consegue estabelecer essa gestão de tempo, né? Outras habilidades, e é uma das principais, é a disciplina também, que precisa ser desenvolvida. E aí, gente, precisa, não tem opção, tem que desenvolver e pronto. Porque se a pessoa não for disciplinada, quando ela perder dinheiro ou quando ela tiver algum problema na vida pessoal, ela vai querer descontar no mercado. Exatamente. Ela vai querer fazer com que ela se sinta bem ganhando dinheiro. E não vai ganhar. Não vai, pelo contrário, ela vai perder. Por quê? Porque ali ela não está agindo conforme a razão e a lógica, ela está agindo conforme as emoções que ela está sentindo, né? Então, essas são algumas características dos traders. E aí podem falar que eu estou generalizando sim, porque sem isso, não conheço nenhum trader que não seja organizado, disciplinado, que não tenha método, que seja consistente e lucrativo. Não existe. Nossa, que top, Jéssica. E uma coisa que você abordou na questão do emocional. Por que as casas de apostas são sempre que vai ganhar? Porque eles não têm o emocional. Né? Eles não trabalham com o emocional. Simplesmente eles trabalham ali, se eu perdi 100 mil reais aqui, no outro mercado aqui, a galera vai me devolver tudo de volta. Então, as casas de aposta, os investimentos e tudo mais, o mercado que gira em torno disso, eles são lucrativos, as empresas, eu falo, pelo fato que eles não utilizam do fator emocional. Né? Sempre foi assim. Eles utilizam o fator emocional do jogador. Exato. Né? Então, na deficiência emocional do jogador é onde a casa de aposta é lucrativa. Por quê? Quantos não fazem aposta no time do coração porque é o time do coração, né? Só aí a casa de aposta já ficou milionária. Exato. Por quê? Porque não tem lógica nenhuma. Você só tá fazendo porque você é do time. Então, assim, eu vou apostar no Corinthians porque o Corinthians vai ganhar. Por quê? Porque eu amo o Corinthians. É bando de louco? Não. Louca sou eu de fazer um negócio desse. Sem critério, né? Então, a casa de aposta entende isso muito bem. Tanto que, na grande maioria, a lógica que as casas de apostas usam, né? É a mesma dos cassinos de Las Vegas. É atrativo, é gostoso você apertar um botão e de repente você faz um valor que era R$10 virar R$25 e fala assim, uau, né? Ganhei R$15. Aquilo não é pelo valor. E isso é um ponto que as pessoas precisam entender.
Não, nesses momentos de ganhas e de perdas, não é o valor que importa para a pessoa, é o sentimento que ela tem de vencer ou perder, né? Então, por que uma pessoa ela não sabe lidar com o red? Porque ela associa o red a ela mesma. Então, quando ela perde, é ela que perdeu, ela é que é o fracasso, ela é o red ambulante. Quando ela ganha, ela é o green ambulante. Eu sou o máximo, eu sou a pessoa que descobriu a forma de ficar rico da noite pro dia. Então, ela associa o resultado a si mesmo. Que é um problema, inclusive, porque isso pode até gerar o vício na pessoa. Porque quando ela associa o resultado a si, ela deixa de olhar os critérios, a lógica, ela deixa de olhar o técnico, né? O trabalho como um trabalho. E começa a ver apenas como um jogo, porque ela acha que ela tem o superpoder de ser assertivo, de acertar as coisas. Isso não vai acontecer. Então, as casas de aposta, sabendo disso, já entendendo como funciona esse padrão comportamental do ser humano, porque isso é universal, atrai as pessoas, né? Então, sei lá, você tá operando e aí você tá perdendo. Quando você não perde muito dinheiro, é legal pra casa de aposta te manter ali. Então, um cara que ele tá operando com R$100, R$200, R$300, mas tá fazendo apostas de R$10, R$20, tá ótimo. De 10 em 10, essas empresas estão bilionárias, né? Há 3 anos atrás, o final da Champions, se eu não me engano, tinha 3 milhões de dólares. Não, tinha 3 milhões de dólares uma semana antes. De aposta. De apostas. Uma semana antes do jogo. Desse valor, pelo menos metade ficou para casa de apostas. Porque as pessoas foram simplesmente porque era a final de uma Champions. Então, entendendo esse padrão comportamental, é que as casas de aposta ficam ricas. Agora sim, isso não vai acontecer, né? Não vai acontecer das pessoas se desenvolverem a ponto de quebrar esse sistema, né? Existe desde que mundo é mundo. Mas uma vez que você está assistindo e você entendeu isso, qual é o trabalho do trader, então? Compreender qual é o seu padrão de comportamento, para não alimentar esse ciclo, para não fazer com que isso aconteça. Operar apenas quando estiver bem, quando souber o que estiver fazendo, para evitar o máximo possível de perder dinheiro. Isso não só na bolsa esportiva, nas apostas esportivas, mas também no mundo dos investimentos, por exemplo, da bolsa de valores. Não tem diferença quando se diz no padrão comportamento do ser humano, né? Então, é muito importante se conhecer, entender como que funciona como a pessoa funciona durante as operações, para evitar que isso aconteça, para evitar que você seja um financiador das casas de aposta. Você acredita, por exemplo, porque é muito hoje em dia banalizado porque assim, eu considero que o que a gente faz hoje é uma profissão, né? Acredito que nos próximos anos vai ser regulamentado, inclusive depois eu quero saber sua opinião sobre isso. Mas, por exemplo, hoje é banalizado pelo fato de que, você faz o quê? Eu sou trader esportivo, eu sou punter, eu ganho dinheiro assistindo futebol, eu ganho dinheiro assistindo esportes. Você não acredita que, por exemplo, as casas de apostas, elas utilizam do mecanismo ou da artimanha de falar que o que você está fazendo é algo recreativo? Porque, por exemplo, se você encara esse mercado como recreativo, se você perdeu, era brincadeira. Ou, você acredita que isso pode interferir, por exemplo, na pessoa continuar sendo consistente, continuar sendo lucrativo, se ela enxergar isso de uma maneira recreativa e não de uma maneira profissional? Olha, você precisa ter um autocontrole muito grande. Você tem que ter um autocontrole muito grande para ser recreativo e ser lucrativo. Por quê? Porque uma hora você vai sendo... Porque imagina só, quando você tá brincando, você não tá levando a sério, né? Aquele negócio, você não tá comprometido com o resultado. Você só tá brincando. E não é errado brincar, né? Então, por exemplo, o meu pai, depois que ele viu que a gente tava fazendo isso, né? Viu que a gente trabalhava com seriedade, ele de vez em quando faz uma aposta no Santos dele, né? Como eu falei, é o time do coração. Ou ele tá assistindo um jogo, ele fala, tô achando que vai sair um gol. Ele de fato não coloca um valor que é relevante e ele de fato usa isso como uma brincadeira. Então ele diz que é brincadeira e é brincadeira de fato. O problema é quando a pessoa fala que é recreativo e coloca R$5.000, não podendo perder R$5.000. Ou quando ela fala que é recreativo e passa de domingo a domingo fazendo aquilo. Então não é mais recreativo, né? O recreativo é de vez em quando, um valor que pode ser perdido realmente, é tratado como uma brincadeira. Então, por isso que é difícil
encontrar uma pessoa que trabalhe de forma recreativa, que seja lucrativa, consistente, né? A pessoa vai ganhar um dinheiro no final de semana, no outro vai perder, mas é brincadeira. Agora, quem quer de fato fazer disso uma renda extra ou até mesmo uma renda principal, aí não existe recreação, tem que ser tratado como um trabalho. E aí, fazendo um link com o que a gente estava falando agora há pouco, por ser trabalho, precisa ter as competências e habilidades necessárias. Porque uma vez que você deseja trabalhar com isso, você vai precisar fazer a parte legal e a parte chata. Nenhum trabalho só dá pra fazer o que gosta. Nenhum trabalho dá pra você só ser feliz. Tipo, nossa, tenho trabalhos do sonho, faço o que eu quero. O trader, ele tem coisas que ele tem que fazer que às vezes ele não... Ele também negligencia. Por exemplo, estudar, dormir bem, se alimentar bem. Tudo isso faz parte de um bom trabalho. Fazer a tabulação, saber onde tá ganhando, onde tá perdendo. Isso é chato pra caramba. Nem todo mundo quer fazer isso. Por isso que eu falo, não é pra todo mundo. Porque se você não está disposto a fazer, inclusive aquilo que não é bom, aquilo que não é legal, aquilo que não é prazeroso, então o trader para você é só recreação e deve ser tratado assim. Apostando de forma esporádica, de vez em quando, né? E não buscando se enganar dizendo que vai ficar rico com isso, porque não vai. Top demais. Você falou que você faz 4 atendimentos por dia. Se você puder, claro, não precisa citar nomes, mas qual que foi, assim, as coisas mais absurdas que você já escutou, questão de perda, a pessoa chegar lá totalmente com um problema sério e você fala, nossa, coisa impactante. Você pode falar alguma coisa nesse sentido? Já aconteceu, por exemplo, de eu atender uma pessoa, na verdade, a esposa de um trader, e ela marcou pro trader na segunda-feira, né? Ela falou comigo mais ou menos na quinta e marcou atendimento pra segunda. E aí, na segunda-feira, ele disse que não ia poder falar comigo porque ele estava numa operação. 5 minutos depois, ele me ligou, eu estava desesperado porque ele tinha perdido 200 mil reais. Nossa, gente. E ele já tinha perdido muito dinheiro. E esse valor que ele perdeu foi um valor de empréstimo que ele fez no nome da esposa. Nossa. Essa foi uma situação ruim, infelizmente. Tiveram outras situações também de pessoas que perdeu mais de milhões, assim. Eu já atendi pessoas que perderam mais Sério? de milhões, já. Milhões? Milhões. Gente. Quando a pessoa ela tem dinheiro, por exemplo, se você tem uma banca de 100 mil reais, você faz uma operação de R$1.000 e perde, você não sente. Não é nada. Não é nada, né? Ainda mais se você tem 100 mil reais ali e tem mais 300 mil reais guardado no banco. Falar, isso aqui não é nada, vou tentar de novo. Só que aquela questão de você ficar fazendo as entradas, tentando achar um green, porque isso não é trabalho, né? Você está tentando ganhar só. Faz você depois colocar 10, faz você colocar 20 para tentar recuperar, e aí você vai indo, quando você vê, você perdeu, sim. 1 milhão, dependendo do tempo. Então, eu faço acompanhamento de pessoas. Eu acompanho pessoas que têm desde um conhecimento já bem profundo de si mesmo. Então, eu já atendi uma pessoa, por exemplo, que falou assim, Jéssica, eu tô ganhando dinheiro, eu sou consistente, mas eu acho que tem alguma coisa que não tá certa. E eu gostaria de começar o atendimento antes de começar a dar errado. E foi justamente o que aconteceu. No mês seguinte, ele começou a ter uma sequência ruim. Uma sequência ruim, e aí a gente começou a identificar quais eram os problemas. Desde aquelas pessoas que já chegam no fundo do poço, já chegam extremamente desacreditadas, são pessoas que já não acreditam mais que o trading é possível, só que já está com tanto problema que nem consegue se desvencilhar também. Então, o meu trabalho como psicóloga não é apenas ajudar os traders a se tornarem consistentes e lucrativos, mas também, às vezes, alertar que aquilo não é para eles e fazer com que eles desistam, porque é muito difícil. Entrar nesse mercado, como eu falei, a porta de entrada é muito fácil. Agora, sair é muito difícil. Porque qual é o pensamento que surge? O que a pessoa sente? Que se ela sair naquele momento, ela vai estar perdendo a oportunidade. Exato. E ela fala assim, eu já tentei até agora, por que eu vou parar? E tem pessoas que têm que parar. Então, o trabalho de conscientização que eu realizo com os meus alunos, com os meus pacientes, é justamente esse. Da pessoa se conhecer a ponto de saber que aquilo não é para ela, de que a profissão dela não é aquela, não é a vocação. Muito top. Então, é um trabalho que não é só, como eu posso dizer, não é apenas ajudar os traders a ganhar dinheiro. O meu trabalho é de conscientização, é de amadurecimento, é de desenvolvimento, de autoconhecimento. E nesse processo a pessoa pode identificar que o trading não é para elas.
né? Então, já aconteceu de eu falar com alguns alunos ou pacientes, eles falam assim, mas eu não quero tabular. Eu faço acompanhamento de todos os traders que eu acompanho, né? Então, eu sei exatamente quanto eles começam o dia, quanto eles terminam. E isso faz parte para eu entender a evolução deles financeira, mas também para ter o controle de quantidade de entradas, de quantas horas está trabalhando, o que sente durante as operações, né? Então, eu faço esse trabalho além da parte psicológica. E aí, às vezes, eu falo, o trader fica 2, 3 dias sem preencher. Eu falo, cadê o seu preenchimento? Estou muito cansado, não sei o que. Eu falo assim, olha, se você não está consciente de que esse é o seu trabalho e que você precisa fazer isso, então o trading não é para você. Eu sou muito sincera. Não dá para brincar com esse tipo de coisa. Pessoas se matam por conta disso. Exatamente. Então, a minha responsabilidade é muito séria, né? Eu sou a psicóloga do trader. É do trader, não é do trading, não é da casa de aposta, não é da Betfair, não é de nada. É do trader. Então, a minha preocupação é com a pessoa, com o ser humano. A responsabilidade que eu tenho é muito grande de poder... não é nem de ajudar, mas é de orientar essas pessoas a seguirem o melhor caminho, seja para consistência, lucratividade ou para desistir do trading. Nossa, isso que você falou foi algo bem impactante para mim, porque quando você fala que você dá uma orientação para uma pessoa que talvez esse mercado não seja para ela, não é falando para a pessoa desistir de um sonho. E pelo contrário, é colocar ela numa realidade. Exatamente. Né? Então, isso que você falou é uma coisa muito impactante. Eu acho que, para mim, foi uma virada de chave muito top você falar isso, porque eu nunca tinha parado para pensar, por exemplo, quando eu iniciei nesse mercado, tudo estava dando errado na minha vida. Uhum. E a partir de então, eu comecei a colocar em prática e fazer o negócio dar certo. Só que nessa caminhada que deu as coisas muito errado, também aconteceram coisas erradas na minha trajetória, eu pensava dessa forma aí que você falou. Por exemplo, a pessoa fala assim, eu vou sair do mercado, mas eu vou sair, vou deixar de ter uma oportunidade. Mas lógico que depois as coisas começaram a engrenar novamente. Mas tem pessoas que é desse tipo mesmo que você falou, que não vai dar certo porque por diversas deficiências, diversos fatores que não vão fazer ela dar certo. Então, isso que você falou é uma coisa muito, muito impactante mesmo. Porque eu nunca tinha parado para pensar nesse nível, sabe? Sim. Para eu falar para a pessoa desistir, é porque eu, de fato, busquei, através dos meios corretos, fazer com que ela desenvolvesse essas competências e habilidades. E ela não tem não é que ela não tenha capacidade, não é isso. Mas ela não quer passar por esse processo, muitas vezes. Ela não quer se esforçar no nível de, sei lá, passar um dia inteiro na frente do computador e não fazer uma operação, porque não encontrou o método. Então, esse é o tipo de coisa que as pessoas precisam observar. Ou então, ela vai desistir porque ela vai se dar muito melhor em outra área da vida. Exatamente. Muito melhor. E ela vai ser muito mais feliz. O que mais eu percebo quando os traders vêm conversar comigo, não só os alunos, mas também os seguidores, né, das redes sociais, enfim, é que eles perdem muito tempo com a família, né? Eles perdem finais de semana. E o sacrifício no trading é necessário. Para que você chegue num patamar de você conseguir, de fato, extrair uma renda do trading, você vai sim ter que sacrificar algumas coisas. Vai ter que sacrificar alguns finais de semana. É como qualquer outro trabalho. Vai ter que sacrificar. No entanto, tem pessoas que já estão sacrificando há muito tempo. Já perdeu muita coisa e não tem vislumbre nenhum de que isso vai dar certo um dia. E aí essa pessoa ela tá entrando numa espécie de depressão, porque para ela já não faz mais sentido fazer aquilo, né? O propósito dela dali já se perdeu há muito tempo. E aí acaba que ela fica triste, ela tenta se vingar do mercado, tipo, você me tirou tanta coisa, eu vou tentar tirar um pouco de dinheiro de você. E esse é um péssimo sentimento para você operar, né? Porque isso não vai acontecer, é o mercado que vai tirar coisas de você. Então, é uma consciência muito grande poder falar isso, entender assim, se aquela pessoa ela tem condições de desenvolver essas competências e habilidades, se ela tem tempo para isso, porque tem pessoas que já passou tanto tempo no mercado, já perdeu tanto dinheiro, que às vezes é melhor ela não tentar mais. Tentar ser feliz em outra coisa, tentar se desenvolver em uma outra coisa. Para ela aproveitar o que a vida tem, porque o tempo tá passando, ela tá perdendo e não tem... E ainda vai demorar muito para ela começar a aproveitar, né? Então imagina uma pessoa, já aconteceu de traders que chegou, que tem 10 anos de experiência. Esse cara vai precisar de pelo menos mais 2, 3 anos para se firmar no mercado, né?
será que a pessoa quer mais 2, 3 anos? Se ela não quer, se ela falar assim, cara, eu vou ficar 2, 3 anos longe da minha família ainda, aí pode ser que não. Então, é o momento de pensar numa nova possibilidade. Aconteceu com um aluno que eu tenho muito carinho, que ele fez um dos meus cursos e depois de mais ou menos uns 6 meses, ele me mandou uma mensagem dizendo que ele estava muito grato, que ele era muito feliz com a decisão de desistir. Que durante o processo do curso, ele percebeu que ele estava perdendo mais do que ele estava ganhando, e ele não estava dizendo na questão financeira, mas estava dizendo na questão da família. E que a partir do momento que ele começou a se conhecer, começou a desenvolver, fazer os exercícios e as atividades, ele entendeu que o trading para ele não era. E ele estava muito feliz com a decisão dele, como se ele tivesse se libertado realmente da necessidade de fazer aquilo. E aí agora ele tá lá ajudando a esposa dele com algumas coisas, aproveitando. E aí no dia que ele me mandou a mensagem, eu acredito que ele estava muito emocionado, porque ele falou assim, acabei de levar meu filho no futebol, que era uma coisa que ele não fazia há muito tempo. Nossa. Então eu acho que é um trabalho realmente... É difícil, não vou falar que não é, né? Mas é muito importante também orientar para a pessoa desistir quando for necessário. Nossa, Jéssica, muito top, muito top. Mudando um pouquinho de assunto, eu até fiz um adendo. O que você acha que pode acontecer, né? Que nós estamos aí, pelo menos acredito eu, que por vias aí de acontecer a regulamentação Sim. das casas de apostas no Brasil. O que você acha? Qual que é a sua opinião sobre esse tema? Você acha que vai favorecer a gente? Você acha que vai ser, não vai ser benéfico? Qual que é a sua posição sobre isso? Para quem trabalha com seriedade, vai favorecer com certeza, né? Isso, qualquer regulamentação que exista, ela serve para colocar ordem na casa. Sim. E hoje apostas no Brasil é um país de ninguém, né? Exato. Todo mundo faz o que quer do jeito que quer. Para quem não trabalha com seriedade, aí pode ser um problema realmente. Principalmente por conta da questão de impostos, né? Essa é uma coisa que hoje existe, mas não é uma coisa regulamentada. A gente pega emprestado a algumas resoluções de outros lugares para tentar declarar dinheiro, esse tipo de coisa. Então, pode ser que para essas pessoas não seja vantajoso, porque isso com certeza vai refletir no que as casas de apostas vai repassar para os seus clientes, né? Mas quem trabalha com seriedade, quem já consegue fazer o trabalho, de fato, e não apenas como recreação, para essas pessoas acho que nem muda nada. Agora, para quem não trabalha com seriedade, para quem não é comprometido, vai ser mais difícil. E eu acho isso bom. Sim. A minha opinião é que isso é bom, porque, como eu falei, a porta de entrada é muito fácil. É bom dificultar um pouco, porque tem pessoas que só chegam por curiosidade e vai embora. Tem pessoas que chegam por curiosidade e se viciam. Então, é legal deixar os curiosos cientes de tudo que vai acontecer. Se eles entrarem nesse mercado, atrapalhar um pouquinho a entrada deles para que eles, pelo menos, busquem mais informações antes de colocar dinheiro. Exatamente. E compactuo com a sua opinião e até fazendo adendo, antes, há um tempo atrás, quando tinha indícios maiores de que poderia acontecer uma regulamentação antes, que eu acredito que vai acontecer, talvez no próximo ano ou no outro, né? Depende aí da questão eleitoral e tudo mais. Mas, por exemplo, se houver uma regulamentação, vai gerar mais emprego, vai gerar mais oportunidade, porque as empresas, por exemplo, as casas de apostas vão ter que ter uma central aqui no Brasil. Sim. Então, até que eu estava conversando recentemente com uma pessoa que é ligada com relação à casa de apostas, falou assim, são as pessoas de fora hoje que ganham dinheiro no Brasil. É um gringo que vem ganhar dinheiro do brasileiro hoje. Uhum. Né? Por exemplo, final de Libertadores, 2 times brasileiros. Poderia ter brasileiro trabalhando em casa de aposta, fazendo alguma coisa nesse sentido. Sim. Por exemplo, se houvesse uma regulamentação já lá em 2014, a Copa do Mundo teria muito mais empregos. Teriam hoje um suporte, por exemplo, você vai falar num suporte de uma casa de aposta, são pessoas estrangeiras que falam, não são brasileiros. Então, a gente está perdendo emprego, estamos perdendo oportunidade. Então, acredito que, havendo a regulamentação, é lógico, se o governo não quiser, se ele não quiser trapacear nessa questão, por exemplo, privatizar uma casa de aposta, como é feito com as loterias federais, Sim. Aí complica. Mas se houver um debate, uma discussão e houver um consenso, acredito que vai ser muito benéfico. Por exemplo, o nosso trabalho vai ser muito mais respeitado, muito mais valorizado, porque as pessoas vão enxergar como uma profissão e não como uma forma banalizada, porque eu já cheguei
no meu Instagram, por exemplo, a pessoa fala assim, o que a sua família fala de você, que você só ganha dinheiro assistindo futebol? Qual que é a sua profissão? As pessoas ainda não caiu a ficha para elas que é uma profissão, é um trabalho, é uma dedicação, você tem que ter empenho, dedicação, como você falou, as habilidades para que você possa encontrar o seu caminho. E acredito que com a regulamentação, as coisas podem se endireitar de uma maneira muito mais tranquila para quem entrar nesse mercado de maneira profissional, como você citou. Isso. Essa questão do olhar da sociedade sobre a profissão é uma questão de tempo, na minha visão. Porque até há pouco tempo atrás, apostas era só coisa de azar, realmente, né? A única aposta de azar que pode ser feita é a Mega Sena. Então isso eu acho que com o tempo resolve. Mas o problema da visão das pessoas são as pessoas mesmo, né? Porque imagina só, é que você trabalha com seriedade, você tem o seu espaço para fazer suas operações. Agora imagina o cara que fica no sofá assistindo televisão, fazendo operação pelo celular. Esse cara não tá trabalhando. Qualquer pessoa que passe ali não diz que ela tá trabalhando. Diz que ela tá jogando, diz que ela tá no celular, diz que ela tá vendo futebol, mas não diz que ela tá trabalhando. Então é difícil para a sociedade enxergar isso de uma forma positiva se a grande maioria mostra isso de uma forma negativa. A responsabilidade de mostrar que isso é uma coisa séria é nossa, não é das pessoas. Ninguém é obrigado a enxergar uma coisa que não existe, né? Hoje, se a gente pegar, a grande maioria das pessoas trabalha sem estrutura. E quando eu falo sem estrutura, eu não estou falando de ter 1000 telas e um computador maravilhoso, não é disso. Mas de quando for parar para trabalhar, que seja como um trabalho realmente. Que a pessoa se porte como uma pessoa que esteja trabalhando. E a postura, independe se você é rico ou se você é pobre. A forma como você age diante do mercado é sua, não é o que você tem que vai dizer isso. Então, a responsabilidade de mostrar isso é de cada um. Porque também não vai adiantar regularizar e as pessoas ainda continuar tratando isso de uma forma displicente, né? É o que eu falei, se você quer trabalhar com isso, então que trate isso como um trabalho realmente. E não como um jogo qualquer. Acontece muito, né, dos traders, por exemplo, terminar de operar e vai ficar com a família e fica extremamente agressivo, não trata bem as pessoas porque está nervoso, tem alterações de humor muito grande porque perdeu dinheiro. E para essas pessoas, além das apostas não serem levadas a sério, ainda é um problema, né? Porque isso está atrapalhando o convívio familiar. Então, quando que essas pessoas vão ver que isso é bom? Nunca, mesmo que o governo regularize. Né? Então, é muito importante as pessoas... É que as pessoas não se importam. Hoje em dia, na cultura que nós vivemos, é valorizado muito o eu, né? Tanto que eu até ouvi uma frase que me chamou a atenção e faz muito sentido. O Steve Jobs entendeu isso muito bem e fez os produtos do eu, né? O iPhone. Verdade. Enfim, é o eu alguma coisa. Então, o que importa é o que eu penso, o que eu sinto, o que eu quero. Mas você se incomoda quando umas pessoas não valorizam o trabalho que você está fazendo. Então, você tem que se importar mais com a forma como você está mostrando esse trabalho para elas. E não como elas estão achando. Ninguém é obrigado a nada, né? Então, se eu venho aqui, por exemplo, vou dar um exemplo besta, mas se eu venho aqui com, sei lá, roupa de praia, né? Cabelo bagunçado, se eu não me importo como uma psicóloga, ninguém vai dizer que eu sou uma psicóloga. Ou pelo menos vão falar assim, nossa, ela não tá nem aí porque ela tá fazendo, né? Porque ela tá completamente... desajustada àquilo que ela foi fazer. E é isso que acontece, as pessoas estão desajustadas. Elas estão falando uma coisa, estão vivendo outra. E por quê? Porque elas não estão instaladas na realidade. Elas têm uma ideia do que é ser trader, do que é esse trabalho. Só que quando elas vão para a realidade, elas não trabalham dessa forma. Elas agem conforme aquilo que elas pensam que é o melhor, mas é o melhor só para elas, não é o melhor para o ambiente, não é o melhor para as pessoas. Essa ideia é terceirizada, né? Essa ideia ela é tirada de uma outra pessoa que ela imagina que é o correto, Exatamente. Né? É muito louco isso mesmo. E você falou na questão de ansiedade, você acredita que, por exemplo, uma pessoa que tenha um problema com ansiedade, um problema com bipolaridade, um problema com depressão, algum desses problemas, você acha que a pessoa ela consegue ser uma pessoa consistente no mercado de trader, ou você acha que vai
vai depender do comprometimento? Ou você acha que não, dá para fazer? Qual que você acha nessa questão? Se a pessoa ela tem uma patologia, né, uma depressão, uma ansiedade, um transtorno de ansiedade, se ela é uma pessoa bipolar, enfim, ela precisa tratar a patologia antes de entrar no mercado. Sim, mas ela precisa tratar a patologia para a vida, não é só para o mercado, né? Então, essa pessoa ela vai ter dificuldade em qualquer área. Porque, por exemplo, uma pessoa que tem uma ansiedade generalizada, ela tem dificuldade de trabalhar também em qualquer lugar, né? Tudo para ela é difícil, é complicado, ela fica com pensamentos de que as coisas nunca vão dar certo, tentando controlar todo mundo, tentando controlar todos os ambientes. Isso é ruim em qualquer lugar. Uma pessoa que é bipolar, uma pessoa que tem depressão, por exemplo, não vai sentir ânimo, não vai sentir vontade de fazer as coisas. Então, para pessoa que tem uma patologia, o importante é buscar o tratamento primeiro. Ela pode ser trader em tratamento? Sim, mas em tratamento. Se ela não está fazendo tratamento nenhum, eu não recomendo. Top. Você já pegou casos de pessoas com essas patologias que trabalham com traders? Já tem algum relato de positivo ou negativo para passar para a galera? Ansiedade, quase todos. É verdade. Entrevista de emprego, né? A pessoa fala assim, qual que é esse defeito? É ansiedade, né? Ansiedade. Verdade. Não, ansiedade é quase todos, mas a ansiedade no nível de atrapalhar, alguns sim. Por exemplo, o trader, quando ele é muito ansioso, ele nunca consegue focar na operação que ele está fazendo naquele momento. Quando ele está fazendo a operação daquele momento, ele está pensando na operação da tarde. Exato. E quando ele está na operação da tarde, ele está pensando na operação da noite. Quando ele está na operação da noite, está pensando no dia seguinte. Ele tem uma dificuldade muito grande de concentração e de foco, né? Então, quando isso acontece, ele precisa fazer exercícios específicos para ajustar essa questão da ansiedade. Um dos meus primeiros pacientes, ele tinha uma ansiedade muito forte, né? Ele não conseguia, de fato, se concentrar em operação nenhuma. Sério? Mesmo tendo técnica, mesmo tendo método, né? Então, falando das habilidades. Tem que ter o método, mas tem que ter o desenvolvimento emocional. Só a técnica não resolve. Ele tinha técnica, ele sabia o que fazer, mas a ansiedade dele era tão grande que, às vezes, ele parava de operar e ficava imaginando como seria se ele ganhasse dinheiro. Mentira. Com a operação acontecendo na frente, com o mercado acontecendo na frente dele. Com o valor que ele possivelmente ganharia. Com o valor que ele possivelmente... Então, ele vivia 100% no mundo das ideias. Porque é isso que a ansiedade faz. Traz você para o mundo das ideias e não para o mundo concreto. E aí, fazendo um trabalho... E ele era assim na vida. Então, às vezes, ele ficava 2, 3 horas no sofá imaginando coisas. Nossa. Ele conversava com uma pessoa. Enquanto conversava, ele ficava imaginando coisas a respeito daquela pessoa. O que aquela pessoa podia estar pensando. O que ela viria a falar. No nível grave. Então, foi um trabalho aí de 4 meses que eu fiz com ele. E aí, ele começou a operar. Um resultado muito importante dele foi quando ele começou a comprar os equipamentos com o dinheiro do trading. Olha! Né? Então, um computador, um monitor. E aí, ele me mandava mensagens. Esse paciente já tem alta. Mandava mensagem assim, hoje o trading pagou o meu monitor novo. Mas, assim, dificilmente ele conseguiria se não tivesse passado pelo tratamento. Nossa, Jéssica, que top, muito top mesmo esse trabalho, porque, que nem você falou, a grande maioria tem algum problema relacionado à ansiedade. E a pessoa entender isso, a pessoa conseguir enxergar esse tipo de problema, ela já vai, por exemplo, na minha opinião, na minha humilde opinião, já resolve ali 30% do problema. Né? Pô, já consegui entender, identificar que isso me atrapalha, pô, eu vou tratar isso. E aí eu vou atrás das habilidades, das competências, como você falou. Isso é muito importante. Tem muitos traders que me seguem, que vivem me mandando mensagem. Eu não tô aqui me autopromovendo, só tô colocando... Isso, mais deve. Não, mas é só para contar as histórias de coisas que acontecem, né? Traders que me mandam mensagem, porque todos os dias eu posto algum conteúdo lá no meu Instagram, ou eu abro caixinha de perguntas. E para alguns, apenas a resposta de uma caixinha de perguntas já é suficiente para ele mudar alguma coisa. Eu sou bem direta, tá? Então, quem me seguir não vai achando que eu vou passar a mão na cabeça, que comigo é com 2 pés no peito. Eu não tenho tempo para ficar amaciando ninguém. Aqui é a realidade como ela é. E teve um trader que me procurou falando de uma situação e eu fui bem direta com ele. Falei, você é preguiçoso, você é negligente, você é indisciplinado e você só usa o jogo para jogar, você não leva a sério.
eu até desta resposta, eu recebi assim, nossa, como você é grossa, você devia tratar com mais carinho as pessoas. E aí, 2, 3 semanas depois, o trader me mandou os resultados dele, como havia melhorado depois dessa resposta. Que, de fato, era tudo que ele era mesmo. Preguiçoso, indisciplinado, negligente. Que ele estava olhando o trading como um jogo e não como um trabalho. E aí ele começou a mudar. Ele mudou completamente depois disso. E foi um chacoalhão do tipo, acorda, meu filho, você quer fazer esse negócio dar certo, então resolve sua vida. Para de ser assim, muda radicalmente. E ele mudou e teve resultado. E uma resposta. Então, isso que a gente está fazendo aqui, por isso que eu acho que vale a pena, né, encaixar na agenda e fazer, é justamente isso. Às vezes a pessoa não precisa de terapia, ela não precisa de curso, ela só precisa buscar se conhecer minimamente. É possível você se conhecer através de livros, através de filmes, através de meditação, através de parar um momento para se observar e descrever aquilo que está acontecendo dentro de você, né? E procurar conteúdos que possam ajudá-los nesse caminho, nesse direcionamento do que olhar, do que ver. Então, é muito importante isso que a gente está fazendo, essa conversa que a gente está tendo, porque eu tenho certeza que muitas pessoas vão se identificar em algumas coisas e já vão falar assim, isso aí eu preciso olhar então, porque é isso que está me atrapalhando. E você tinha, antes de a gente começar, você falou que para você não se adapta, por exemplo, a acordar cedo, a fazer as coisas muito cedo, né? E você falou assim que cada um tem que encontrar a sua maneira, né? Explica pra gente como é que seria esse ponto de vista sobre essa questão. É porque, assim, existem alguns livros, né, que dão dicas, né, generalizadas. Nessas dicas Milagre do Amanhã. O Milagre do Amanhã. O Milagre do Amanhã, ele é um excelente livro. Eu super recomendo. Porque, de fato, se você organiza a sua manhã, você tem um dia muito mais produtivo, né? Se você já acorda na hora de sair ou na hora de começar a trabalhar, o seu dia vai ser mais ansioso, querendo ou não. Só que o milagre do amanhã não é que a sua manhã tem que começar às 4 da manhã, né? Tem pessoas que falam que tem que ser às 4 da manhã para dar tempo de fazer tudo. Só que eu, particularmente, não funciono assim. Eu tenho que organizar minha manhã, mas a minha manhã começa a partir das 8. Antes disso, eu não funciono. Então, querer me enquadrar ao clube das 5 da manhã vai trazer muito mais malefícios do que benefícios. Porque eu não vou conseguir ser produtiva, eu vou ficar mal-humorada, eu não vou conseguir descansar, né? O meu corpo, ele precisa de uma determinada quantidade de horas de sono para que eu consiga viver o dia seguinte. Se eu não dormir, não adianta, eu não vou conseguir entregar o meu melhor. Então, as pessoas têm que entender que essas dicas funcionam, sim, mas você tem que ver como vão funcionar para você. Então, organizar amanhã não significa organizar às 5, 4 da manhã. Agora, Jéssica, eu saio para trabalhar às 8. Então, obviamente, você precisa ter um período antes para você conseguir fazer a higiene pessoal, tentar comer alguma coisa, né? Se possível, ler. Mas se você não conseguir apenas acordar bem, se arrumar, tomar banho, né? E comer, então, você lê mais tarde, você vê o horário. Por exemplo, eu faço academia meio-dia, que é o horário que, para mim, funciona melhor. Tá mais vazio também, né, Jéssica? Tá mais vazio. Eu faço academia no meu prédio, tem que ser a coisa mais fácil do mundo, senão eu não vou. Também tem essa, não me faz ir pra uma academia. Então. Eu sou dessa, tá? Tipo, não, eu sou o básico mesmo, não sou atleta. Algumas pessoas falam assim, Jéssica, mas meio-dia eu tô trabalhando. Tá, mas é isso que eu falo de autoconhecimento. Em que horário você pode fazer? Qual é o momento do seu dia que você pode encaixar? Aí tem uma outra habilidade que eu já falei, a gestão de tempo. Pega a sua agenda, vê tudo o que você tem para fazer e encaixa as coisas. E aí tem um ponto que é importante. Essas dicas, né? Muitas coisas que tem ali são coisas que as pessoas acreditam que não são importantes. Mas são. Não é que você não vai acordar às 5 da manhã para treinar, que você não tem não treinar. Não, tem que fazer um exercício físico. É importante para a saúde. Né? Então, eu treino meio-dia, que é o horário que eu consegui encaixar na minha agenda. Agora, se eu não pudesse treinar meio-dia, se eu não pudesse treinar de noite, então eu ia ter que dar um jeito de treinar de manhã. Eu preciso fazer. Porque a disciplina é isso, fazer o que precisa ser feito independente da vontade. As pessoas acreditam que dormir de qualquer jeito, alimentação, exercício físico, não tem nada a ver com o trade, mas tem tudo a ver. Por quê? Porque você é uma pessoa, um corpo. Né? O seu corpo precisa estar bem para que você consiga desenvolver aquilo. Quando você tem resultados positivos de forma consistente,
significa que tudo em você está trabalhando para aquilo. Ou seja, quando você está dormindo bem, se alimentando bem, praticando exercício físico, cuidando da sua saúde emocional, significa que você está trabalhando para ter green. O Pedro Sobral, ele fez um podcast uma vez, que ele falou assim que os clientes dele pagam para ele dormir 8 horas por noite. Por quê? Porque se ele não dormir, ele não vai ser o Pedro Sobral. Ele não vai entregar o melhor. E isso para mim fez todo sentido. Porque, de fato, se eu não dormir, se eu não acordar no horário, se eu não ter ali o meu horário da manhã para eu conseguir me organizar, eu não vou ser a melhor psicóloga do trader que eu posso ser. E se eu não for a melhor psicóloga do trader, o meu paciente, o meu aluno, os meus seguidores podem não melhorar porque eu não estou entregando para eles o melhor de mim. Exatamente. Então, eu preciso fazer coisas que não tem nada a ver com a psicóloga do trader. Eu preciso ter um tempo para ficar com a minha família. Eu preciso cuidar da minha espiritualidade. Eu preciso cuidar da minha aparência. Porque se eu não faço isso, eu não sou o melhor que eu posso ser. Logo, as pessoas não vão ter o melhor de mim, não vão melhorar também. Porque uma coisa leva a outra. Então, é muito importante encaixar essas coisas na rotina, mas dentro daquilo que é possível para cada um, né? A pessoa, não tenho dinheiro para fazer academia, onde eu moro não tem academia. Cara, mas dá uma volta no quarteirão, ainda é de graça. Então, é só uma questão de, né, se organizar. Ô, Jéssica, você acha que, por exemplo, a questão familiar, a questão relacionamento, a questão dinheiro, por exemplo, você acha que ela impacta diretamente no trabalho como trader? Por exemplo, se eu tô mal com a minha noiva, se eu tô mal com a minha mãe, se eu tô mal com o meu irmão, se eu tô devendo uma conta, se eu tô com o aluguel atrasado, você acha que isso impacta diretamente ou você acha que as pessoas elas devem deixar isso de lado para poder fazer com que o meu trabalho não tenha interferência ou ruído externo para que eu possa fazer melhor aquilo com excelência? Qual que é a sua opinião sobre isso, como psicóloga? Depende do nível do problema. Tá. Se por exemplo, uma conta de luz que está atrasada, mas você tem a consciência que você vai receber o seu salário e você vai pagar, é possível você conciliar sim. Mas a grande maioria das pessoas não conseguem conciliar. Quando elas têm um problema externo, elas levam isso para o trading. Porque elas não conseguem administrar as emoções, né? Então, quando, por exemplo, brigou com a esposa, meu marido fala isso, que ele não pode brigar comigo. Ele fala assim, quando a gente briga, de repente o trading começa a não dar certo. Mas não é que não dá certo, mas é porque a sua cabeça fica cheia de coisas daquilo que aconteceu. Quando você está operando, a sua mente precisa... a parte do seu cérebro que precisa funcionar é o córtex pré-frontal, que essa parte fica aqui atrás do cérebro. Que é onde acontecem os pensamentos racionais, lógicos, né? As contas, a matemática acontece aqui atrás. Se você está emocionado demais, você não vai conseguir pensar de forma racional e lógica. Você não vai conseguir seguir os critérios. Então, é importante tentar resolver minimamente os problemas para depois ir para o trading. Agora, se a pessoa ela já tem desenvolvimento emocional, se ela já tem inteligência emocional, mesmo com os problemas, ela consegue fazer a administração de tudo. Eu, por exemplo, tenho um paciente que ele pode ser o trader, ele pode estar o mais lascado possível na vida. O trading dele é impecável. Ali ele consegue. Mas por quê? Por conta de um trabalho de desenvolvimento emocional muito forte que nós fizemos. Então, hoje ele consegue. A não ser que seja um problema novo, porque quando é um problema novo, você não tem repertório para saber lidar com aquilo. Sim. Então, isso te atrapalha. Mas para os problemas do cotidiano, dos relacionamentos, da família, ele consegue lidar muito bem. Mas é porque ele fez um trabalho de desenvolvimento emocional. Porque a grande maioria das pessoas precisa resolver e depois trabalhar. E aí, trazendo uma questão, uma dica, inclusive, para vocês. Muitos traders trabalham quase que escondido, né? Fazem as operações, as esposas sabem o que eles estão fazendo, mas não é aquela coisa de entender como trabalho do tipo, meu marido é advogado. Né? As esposas falam, sei lá, ele tá vendo o jogo. É isso que elas falam. Ajuda muito no relacionamento e até mesmo no apoio familiar, sentar com a esposa, com as pessoas que trabalham, explicar o que está fazendo. Eu costumo sugerir para os meus alunos, para os meus pacientes, faça o dia de trading na sua casa. Ah, é? O que você faz? Chama todo mundo, explica o que é que você está fazendo, fala como é que você faz, por que é que você reage assim, por que você reage de determinada forma, como a questão do apoio é importante e principalmente qual é o seu objetivo com aquilo. Porque aí você traz a pessoa para o seu time.
né? Do tipo, olha, eu tô trabalhando aqui todos os sábados porque, sei lá, eu quero dar uma vida melhor, eu quero comprar uma casa melhor pra gente, eu quero fazer uma viagem. As pessoas passam a trabalhar indiretamente junto com você, porque elas, óbvio, vão querer ajudar você com esse objetivo. Agora, os caras, né? Os caras, porque a grande maioria é homem, se fecham, né? Começa a operar, vira, sei lá, se tranca no quarto escuro. Se fecha pessoalmente falando, ou seja, não conta o que acontece, só é mal-humorado. E é óbvio que o relacionamento familiar vai atrapalhar muito, porque ninguém vai entender isso e vai cobrar. Verdade, verdade. Uma coisa que você falou é essencial. Você precisa, porque como você disse, o que o meu esposo faz? Ele é advogado. O que a minha mulher faz? Ela é advogada. Pô, se você não tiver esse companheirismo, se não tiver essa junção mesmo com o outro, dificilmente vai acontecer uma ruptura ali, e aí a pessoa vai falar assim, pô, às vezes o cara vai estar de mau humor, como você falou, aí a mulher vai pensar que é com ela, vai criar uma série de situações na cabeça, ou vice-versa, e não vai acontecer um diálogo. Então, o que você falou é essencial mesmo, galera. Vocês estão me assistindo aí, marido e mulher, senta no sofazinho lá e fala, amor, tô fazendo isso aqui, ó, tá vendo? Pra gente comprar a nossa casa. Faça o dia de trading. Top. Você acha que tem, por exemplo, preconceito com mulheres no trader? Eu nunca cheguei a ver preconceito, né? Ter relatos disso eu não tenho. Mas, como a grande maioria é homem, quando você vê uma mulher, você estranha, né? Do tipo, uma mulher que faz trading. Então, pode ser que tenha, mas eu particularmente nunca vi. Nunca viu. Não, e aí eu não posso dizer que sim, deve ter, porque aí é um achismo e seria leviana da minha parte. Mas eu conheço algumas traders, né, que são muito competentes e elas fazem um trabalho excelente. Tem as Betânias, né, que são a Camila, a Mari, enfim. Conheço uma trader lá de Portugal também. Eu tenho alunas traders. Sério? Tenho. Então, assim, elas trabalham com muita seriedade. Não vejo preconceito. De fato, não. Porque a pergunta a curiosidade, na verdade, como você falou, é um universo, é um mundo muito masculino, né? E quando aparece uma mulher, pode ser uma curiosidade, por isso que eu falei. Sim. As pessoas podem falar assim, pô, mas será que ela conhece de futebol? Será que ela entende de esporte? É nessa questão mesmo. Mas o que eu falo pra você, tem muita mulher que é 10 mil vezes melhor do que muito cara operando. Sim. Inclusive, eu convidei na próxima convidada, não vou falar quem é o nome, que é surpresa. Ela é muito boa, manja muito de futebol, muito mesmo assim. E, tipo, se pegar um cara que acha que é bom, vai passar mal perto dela, porque ela manja muito, muito mesmo. Na questão de gênero, tem bons e ruins dos dois lados, né? A questão é como a pessoa encara isso no trabalho. Às vezes as mulheres têm uma predisposição a levar com mais seriedade do que os homens, né? Por questão de tempo. É natural da mulher a questão do relógio, né? O relógio está sempre contando contra a mulher. Então, por ela saber que o tempo dela é muito preciso, porque daqui a pouco ela tem que fazer a janta e tem que cuidar da criança, então ela aproveita ao máximo para fazer o melhor daquele tempo. Mas também tem mulheres que perdem dinheiro, que vão para o mercado e não conseguem ser lucrativas. Então, isso é bem relativo, vai de pessoa para pessoa. Top. Qual que é o livro, ou o curso, ou o filme que você indica pra gente, para poder melhorar a nossa questão emocional? O que você daria de indicação? Olha, um livro que tem que é tipo obrigatório, né? É o Inteligência Emocional 2.0, Você Sabe Usar a Sua. É um livro super simples, baratinho e se encontra em qualquer lugar. E ele explica o que é inteligência emocional e ele passa uma lista de exercícios do que fazer para desenvolver inteligência emocional. Não é do Daniel Goleman, não, né? Não. O Daniel Goleman, ele escreveu Inteligência Emocional, O Cérebro e a Inteligência Emocional. É um best-seller também, mas ele não é um livro muito prático. Por quê? Porque ele relaciona as áreas do cérebro com as questões de inteligência emocional. Esse que eu tô falando, não. Ele vai falar assim para você, ó. Você precisa desenvolver a autoconsciência, que é o conhecimento das emoções. O que você precisa fazer? Isso. Então, pro trader é excelente. Ele faz lá os exercícios e ele consegue desenvolver. E esse livro ainda mede a inteligência emocional do trader. Sério? Assim como tem o QI, que é o coeficiente de inteligência, tem o QE, que é o coeficiente emocional. E nesse livro você recebe um código para fazer um teste de uma universidade dos Estados Unidos e você consegue medir
qual é o seu nível de inteligência emocional. Então, você mede antes e depois do livro. Então, é bem legal. Então, eu recomendo super. Um curso que poderia ajudar é o Ativando a Consistência, que é o curso que eu tenho disponível. Nele, eu ensino esses 4 passos, né? Método, mente, comportamento e consistência. Como é o nome do curso? Ativando a Consistência. Ativando a Consistência, galera. O Ativando a Consistência, ele é formado para ajudar, de fato, os traders, não importa o nível de conhecimento técnico que tenha, a trabalhar as questões da mente, né? Então, quando eu falo de método, eu estou falando ali de todo o trabalho, né? De como trabalhar de forma sistemática e metódica. A mente, as questões das emoções, o comportamento, as questões de disciplina, tomada de decisão e a constância, que é fazer o que precisa ser feito independente do resultado. Enfim, dá uma olhada. E os filmes que eu recomendo, na verdade, esses filmes que já existem, assim, eu acho que a grande maioria já assistiu, né? A Procura da Felicidade, que é com Will Smith, que é um excelente filme. Fome de Poder também é um filme excelente para a questão de empreendedorismo, né? Os traders são empreendedores, são CEO da própria empresa. Tem também um filme que é bem legal também, de ver, não sei se vocês conhecem, ele é Lay the Drown. Eu não sei qual é a tradução dele pro português, a gente viu esses dias, mas eu já esqueci. Mas ele conta a história de um trader nos Estados Unidos que mora em Las Vegas e ele tem uma empresa de apostas. Sério? É com... Ai, também não vou lembrar o nome do ator, que saco. Mas é muito legal. Ele tem uma empresa de apostas, ele tem mais 2 Panthers que trabalham junto com ele. Nossa! E aí ele contrata uma moça para poder fazer a correria lá em colocar dinheiro numa casa de apostas, enfim. E ele faz bastante o trabalho, por exemplo, daquela questão da movimentação das odds. Que ele vê, tipo, ele tem uma parede com várias telas. E aí ele vê as odds. Coloca dinheiro aqui pra gente fazer essa odd cair. Caraca! Ele faz isso no filme. E aí mostra bastante as reações dele, né? Quando ele fica puto, quando ele quebra o monitor. A história é bem bacana. E é bem a realidade do trader mesmo. Então fica aí a indicação também. Top demais. Lay the Drown. Lay the Drown? Isso. Eu não manjo muito dos ingleses. Eu sei falar 2 idiomas. Eu sei falar o português e o brasileiro. É justo. Eu também sou dessa. E qual que seria o macete ou a dica, Jéssica, que você poderia dar pra galera que tá iniciando nesse mercado agora? O que você fala assim, se o cara a pessoa não manja nada, não tem conhecimento nenhum, vai começar nesse mercado, o que você daria como dica ou macete pra essa galera que tá iniciando agora? Porque tenho certeza que muita gente que vai acompanhar esse conteúdo vai cair de paraquedas, ou a pessoa tá começando agora e quer pegar um conhecimento básico para começar nesse mercado. Domine a técnica, você que está começando agora. Tudo que você sabe de técnica, saiba mais, até você dominar. Domine pelo menos um método de trabalho. Os outros você pode saber mais ou menos, mas um tem que ser o seu método de segurança, tem que dominar. Nunca pare de estudar, nunca, jamais. Assim, você começou, você vai... Até o dia que você parar de operar, você vai estar estudando. E busque desenvolvimento emocional. Da forma que você puder, não deixe de trabalhar as emoções. Quando você está operando, você pode saber tudo da técnica, mas se você não souber lidar com a sua ansiedade, se você não souber lidar com as suas emoções, você pode perder dinheiro. Então, antes disso acontecer, já desenvolva o seu emocional. Top. Você falou que você e seu esposo têm uma empresa. Sim. Conta um pouco desse projeto pra gente, como é que funciona, tá em andamento, como é que funciona? A nossa empresa já tem mais de 2 anos no mercado, né? Uma empresa de investimentos esportivos. Os investidores, eles investem na empresa e a gente usa esse valor para fazer os investimentos esportivos, Top. né? Eu não costumo falar muito da empresa, né? Eu cito ela, assim, porque faz parte da minha história, obviamente, mas para não gerar conflito de interesses, né? Porque, por exemplo, às vezes as pessoas podem achar que eu sou como psicóloga do trader, tô querendo induzir as pessoas a não apostar ou não investir e colocar o dinheiro. Não é nada disso. A nossa empresa é para aquelas pessoas que já fazem investimentos em outras áreas e gostam de investimentos de alto risco. E aí, uma das modalidades que pode ser usada é as apostas esportivas, que é o que a gente faz. E qual é o nome da empresa? Bet for Invest. Bet for Invest? Isso. Mas é tudo escrito ou tem o Ford 4? É o 4, isso. Top. Galera, eu já vou na contramão aí, porque, por exemplo, você acha que você vai contratar, se você gosta de alto risco, você gostaria de investir o seu dinheiro numa empresa onde não tem um embasamento nenhum, onde não tem uma profissional que entende da mente humana, que vai saber ali gerir melhor os seus investimentos, eu acho que seria top a ideia, muito top. Acho que se você tiver um capital guardado para você colocar em alto risco,
procura a Jéssica, porque acredito eu que você pode diversificar, né? Você pode Exatamente. colocar um pouquinho nessa cesta, um pouquinho na outra, um pouquinho de operar. Eu acho que é top essa demais. Ideia, assim, a gente orienta os clientes da empresa a colocar no máximo 10% daquilo que investiria. Assim, tem R$100, apenas R$10 seria o investimento da pessoa em alto risco, né? Porque é para você ganhar uma quantia alta, mas também existe a possibilidade de perder. Então, é para quem já investe em outras modalidades e quer investir também em alguma coisa de alto risco, então nós temos a Bet4Invest, que é uma excelente opção, realmente. E tem site? Tem como site, como Instagram. Contrata? O Instagram, que é o que a maioria procura, né? É o @Bet4Invest oficial. Tá. E o site é bet4invest.com.br. Top demais. Bet4Invest. Bet4Invest. Top. Jéssica, nós estamos finalizando. Eu tenho um quadro aqui. Que pena, galera. Poderia ficar aqui umas 5 horas conversando, porque tá show de bola mesmo. Eu tenho um quadro que chama Show de Bola. E eu vou fazer para você algumas perguntas. Eu quero saber o que é show de bola para você nessa questão. Tá bom. O que é show de bola para você na sua família, no seu relacionamento? Eu acho que o convívio. É? O convívio é show de bola, assim. A minha família, a gente dá muita risada junto. A gente convive muito. Por eu poder ficar em casa, então eu posso ficar com a minha família, posso brincar com a minha filha, eu e meu marido, a minha filha dorme cedo, eu consegui essa proeza, então a gente tem o nosso momento, então a convivência é realmente show de bola. Top. E o que é show de bola para você no seu trabalho? É a diversidade de pessoas, assim, como psicóloga, não existe nada melhor do que conhecer uma grande diversidade de pessoas. Poder ter contato com traders dos Estados Unidos, de Portugal, de Londres, do Brasil, de qualquer lugar do mundo, isso para mim é muito bacana. Eu sou de Paranaíba, minha cidade tem... Onde fica, Paraná? Mato Grosso do Sul. Mato Grosso do Sul? A minha cidade tem 40 mil habitantes, mas parece que tem 12, assim. Porque... Sério? é bem pequena. E hoje poder trabalhar e conversar com pessoas do mundo inteiro e fazer uma coisa que eu gosto, né? E eu vejo que traz resultado de fato, é show de bola, realmente. Top. E o que você acha que vai ser show de bola para você nos próximos 2 anos na sua vida? Eu acredito que alcançar ainda mais pessoas. Eu tenho um projeto, assim, de fato, bem ambicioso de usar todas as ferramentas que esse mundo me possibilita, livros, eventos, as redes sociais, para alcançar o maior número de pessoas possível no trading, né? Essa comunidade ela é muito grande. Sim. E poucas pessoas têm de fato a consciência da importância da inteligência emocional. Então, se eu puder levar essa mensagem nos próximos 2 anos para o triplo de pessoas que eu levo hoje, isso vai ser show de bola. Top demais, Jéssica. Eu queria fazer uma pergunta para você antes de a gente finalizar. Você atende também só trader ou, um exemplo, uma pessoa normal que não mexe com trader, que é advogado, que é médico, qualquer pessoa, qualquer profissão, Sim. ela pode também ter um acompanhamento com você? Não, só Sério? trader. 100%. Olha, que top, Jéssica. Eu acho que o foco na minha profissão ela é muito importante, né? Se eu trabalhasse com ansiedade, especificamente com ansiedade, eu atenderia muito mais pessoas, Sim. mas eu também teria foco no problema ansiedade. Sim. Se eu trabalhasse com depressão ou com pessoas que têm autismo, por exemplo, eu atenderia outros tipos de pessoas, mas que há autismo. Então, eu escolhi trabalhar com traders para manter a minha mente 100% focada nesse universo, compreendendo o comportamento, a mente do trader. Se eu começo a atender pessoas de outras profissões que não estão nesse universo, eu vou acabar desviando o meu olhar e talvez eu não seja tão efetiva na hora de ajudar os traders, que é o meu objetivo. Top demais, Jéssica, top demais. E para poder falar com você, quais são as suas redes sociais? Como é que te encontra? Como é que funciona para poder falar com você, Quer Jéssica? me encontrar, vai no Instagram, eu tô lá todos os dias, de domingo a domingo, é o @psicóloga do trader. Tenho também um canal no YouTube, Psicóloga do Trader. Só tem eu, então não vai ser difícil de achar. E no Instagram, no YouTube, tem também canal do Telegram, Tem Psicóloga. Telegram também? Tem, canal do Trader, canal Psicóloga do Trader. Me procura lá e lá tem direct, tem meu telefone, enfim, as pessoas podem me encontrar por lá em qualquer um desses canais. Top demais. Jéssica, eu quero falar para você, assim, é uma grata surpresa, porque, como eu disse, não tem ninguém nessa área abordando um assunto tão delicado, tão importante como o que você faz, um trabalho assim sensacional mesmo, show de bola. O que eu desejo para você é que você continue
e que tá feito o convite para você aparecer aqui mais vezes. Com certeza. Porque eu acho que isso agrega demais, agrega um valor enorme. Você não tem, assim, acredito que você faça uma ideia, assim como eu também faço, mas isso se potencializa de uma maneira gigantesca, porque o trabalho que você passa é um trabalho sério, um trabalho honesto, um trabalho digno e transparente, e você ajudar uma pessoa a encontrar o caminho dela, eu acho que é um papel muito importante nessa comunidade que ela é carente de profissionais qualificados como você. Então, assim, te agradeço demais por você ter vindo até aqui, a gente bater esse papo sensacional, e te desejo sorte, sucesso e, cara, quando você precisar, quando você quiser, pode aparecer que as portas estão abertas. Não me chama não que eu venho, adoro falar. Muito obrigada mesmo. Parabéns também pelo podcast. Né? Só tá trazendo até, falei assim, caramba, foi o Ricardo, agora vai eu, o que me resta? Que isso? Mas parabéns pelo trabalho. Acho que esse é o tipo de informação que precisa ter, o tipo de conteúdo que precisa ter realmente. Quanto melhor, quanto mais conteúdo de qualidade, mais a gente vai conseguir ajudar as pessoas a não irem para aqueles conteúdos que só vão fazer com que elas fiquem viciadas e percam dinheiro, né? Então, parabéns, muito obrigada e eu venho mesmo. Pode deixar. Tamo junto. Galera, é isso. Tamo junto e até o próximo episódio do Show de Bola Podcast. Tchau.